Dizem que apareceu um homem em Tiahuanaco, tão poderoso que repartiu o mundo em 4 partes e as deu a 4 homens que chamou Incas. Ao primeiro, Manco Cápac, deu a parte setentrional. Ao segundo, Colha, deu a meridional. E ao terceiro, Tocai, deu a parte do levante. E ao quarto, Pinaua, a do poente. Dizem que deste repartimento do mundo nasceu depois o que fizeram os incas de seu reino, chamado Tawantinsuyo. Em Tiahuanaco, dizem que todos esses edifícios são obras antes dos incas, entre os quais está um pátio quadrado de 15 braças a uma parte e a outra, com sua cerca com mais de 2 estados de altura. A um lado do pátio está uma sala de 45 pés de comprimento e 22 de largura. O pátio, com suas paredes e solo, e a sala e sua cobertura, e as portadas e umbrais de 2 portas que a sala tem, e outra porta que tem o pátio, tudo isto é de uma só peça, feita e lavrada em um penhasco, e as paredes do pátio e da sala são de 3/4 de vara de largura. Também ali perto, há outra grande quantidade de pedras lavradas com figuras de homens e mulheres, tão ao natural que parece que estão vivos. Dizem que por grandes pecados que cometeram os daquele tempo, e porque apedrejaram um homem que passou por aquela província, foram convertidos naquelas estátuas. E estas pedras tão grandes e as portadas são de uma só peça. Além de adorar o sol por Deus visível, a quem ofereceram sacrifícios e fizeram grandes festas, os incas e seus amaltas, que eram os filósofos, rastrearam com lumbre natural ao verdadeiro sumo Deus ao qual chamaram Pachacamac, que quer dizer o que dá ânima ao mundo universo. Diziam que era Pachacamac que dava vida ao universo e o sustentava, mas que não o conheciam porque não o haviam visto. Os que mais admitiram esta doutrina foram os antecessores do rei Cuismanco, os quais fizeram um templo a Pachacamac e deram o mesmo nome ao vale onde o fundaram, que naqueles tempos foi um dos principais em toda aquela costa. Os índios da costa adoravam em comum o mar, e assim o chamavam Mama Cocha, que significa mãe-mar, como que fazia o ofício de mãe em dar-lhes de comer. Seus ídolos eram figuras de peixes e animais marinhos. Fizeram uma forte e admirável fortaleza com edifícios requintados de pinturas e outras curiosidades reais.
A obra maior e mais soberba que mandaram fazer os incas para mostrar seu poder foi a fortaleza de Cusco, edificada em um cerro chamado Sacsayhuamán. Ali fizeram 3 muros, um diante do outro. No primeiro muro, quiseram mostrar a pujança do seu poder. Ainda que todos os 3 sejam da mesma obra, aquele tem a grandeza dela, onde colocaram as pedras maiores. Sua construção abrangeu o trabalho de 4 arquitetos. O principal foi Hualpa Rimati Inca. Dividiram seu império em 4 partes que chamaram Tawantinsuyo, que quer dizer as 4 partes do mundo. Puseram por ponto o centro da cidade de Cusco, que na língua dos incas quer dizer umbigo da terra. Chamaram a parte do oriente Antinsuyo, Cuntinsuyo a parte do poente, a parte do norte chamaram Tinjasuyo e ao distrito do meio-dia Colhasuyo. E aos 4 caminhos principais que saem de Cusco também os chamaram assim porque vão dar àquelas 4 partes do reino. Um dos principais ídolos que os incas tiveram foi a imperial cidade de Cusco, que a adoravam os índios como a coisa sagrada por tê-la fundado o primeiro inca, Manco Cápac, e porque era casa e corte dos incas, seus deuses. Por tê-la nesta veneração, enobreceram-na aqueles incas o mais que puderam com edifícios suntuosos e casas reais, e na qual mais se esmeraram foi a casa e templo do sol. O serviço e ornamento das casas dos incas não era de menor grandeza, riqueza e majestade que todas as demais coisas magníficas que para seu serviço tinham. No lavrar e cultivar as terras também havia ordem e harmonia. Cada um lavrava as suas, ajudando-se uns aos outros. As últimas que lavravam eram as do Inca. Beneficiavam-nas em comum, iam a elas e às do sol todos os índios com grandíssimo regozijo, vestidos das vestiduras de galas que para suas maiores festas tinham guardadas. Os edifícios de suas casas, templos, jardins e banhos foram em extremo polidos, de cantaria maravilhosamente lavrada, tão ajustados às pedras umas às outras que não admitiam ligadura. Todas eram baixas e não travavam umas peças com outras, senão que todas as faziam soltas, cada uma por si. Quando muito, de uma sala muito grande, tiravam para um lado e para outro aposentos pequenos que serviam de recâmara. Dividiam as oficinas com cercas longas ou curtas para que não se comunicassem umas com as outras. Todas as 4 paredes de cantaria ou de adobe de qualquer casa ou aposento, grande ou pequeno, as faziam inclinadas para dentro porque não souberam travar uma peça com outra, nem colocar tirantes de uma parede a outra. A astrologia e a filosofia natural que alcançaram foi muito pouca. Não tiveram letras, ainda que entre eles tenha havido homens de engenho, que chamaram amautas, que filosofaram coisas sutis, mas não podendo deixá-las escritas para que os sucessores as levassem adiante, pereceram com os seus criadores. Colocavam solta sobre as paredes toda a madeira que servia de sustentação. Por cima, atavam-na com fortes cordas que faziam de uma palha comprida e suave. Sobre esta primeira madeira, colocavam a que servia de ramação atada uma à outra e outra à outra. Sobre ela, colocavam a coberta de palha em grande quantidade.
Dizem que ao princípio do mundo saíram de umas penhas que estão perto da cidade, em um posto que chamam Paucartampo, 4 homens e 4 mulheres, todos irmãos, e que saíram pela janela do meio, que elas são 3, a qual chamaram Janela Real. Ao primeiro irmão chamaram Manco Cápac, a sua mulher, Mama Oclio. Dizem que ele fundou a cidade e que sujeitou aquelas nações e os ensinou a ser homens e que deste descendem todos os incas. Ao segundo irmão chamaram Ayar Cachi e ao terceiro Ayar Uchu e ao quarto Ayar Sauca. A origem deste príncipe, que seus vassalos por suas grandezas chamaram Manco Cápac, é que deve ter sido algum índio de bom entendimento, prudência e conselho, e que alcançou bem a muita simplicidade daquelas nações e viu a necessidade que tinham de doutrina e ensinamento para a vida natural e com astúcia e sagacidade para ser estimado, fingiu aquela fábula, dizendo que ele e sua mulher eram filhos do sol que vinham do céu, e que seu pai os enviava para que doutrinassem e fizessem bem a aquelas gentes. E para fazer-se crer, teve que pôr-se na figura e hábito que trouxe. Creram firmemente os índios que era filho do sol vindo do céu, e o adoraram por tal. Não tiveram mais deuses que ao sol, ao qual adoraram por suas excelências e benefícios naturais, como gente mais considerada e mais política que seus antecessores, os da primeira idade, e lhe fizeram templos de incrível riqueza, e ainda que tivessem a lua por irmã, mulher do sol e mãe dos incas, não a adoraram como deusa, nem lhe ofereceram sacrifícios, nem lhe edificaram templos. Tiveram-na em grande veneração por mãe universal. Ao relâmpago, trovão e raio tiveram por criados do sol. Aos 3 juntos chamaram Ilhapa. Ao sol chamaram Inti. À lua, Quilha. E a Vênus, Chasca. As outras estrelas chamaram apenas Coilur. Tiveram os incas amautas que o homem era composto de corpo e ânima, e que a ânima era espírito imortal e que o corpo era feito de terra, porque o viam converter-se nela. E assim o chamavam Alpacamasca, que quer dizer terra animada. E para diferenciá-lo dos brutos, o chamam Runa, que é homem de entendimento e razão, e aos brutos em comum dizem Llama, que quer dizer besta. Os cantares que diziam em louvor do sol, todos eram compostos sobre a significação da palavra Aili, que quer dizer triunfo, como que triunfavam da terra, desentranhando-a para que desse fruto. Muitas maneiras de versos fizeram os incas poetas, aos quais chamavam Arawak, que quer dizer inventador. Ao cântico dormirás, meia-noite hei de vir. Compreenderam os incas que o movimento do sol se acabava em um ano, ao qual chamaram Huata. Para verificar o equinócio, tinham colunas de pedra riquissimamente lavradas, postas nos pátios ou praças que havia ante os templos do sol. Tinham as colunas postas no centro de um cerco redondo muito grande. Adornavam as colunas com todas as flores e ervas que podiam ter e punham sobre elas a cadeira do sol e diziam que naquele dia se sentava o sol com toda a sua luz, de cheio em cheio, sobre aquelas colunas.